Fala aí galera, estamos aqui de volta em mais uma de nossas videoaulas. Eu sou o petiano Pablo Juan e essa é a nossa nona videoaula de sistemas lógicos. E fique acordado, não durma, porque hoje vamos aprender sinais de clock e vamos ver flip-flops com clock. Se liga, os sistemas digitais eles podem operar tanto no modo assíncrono como no modo síncrono. Nos sistemas assíncronos, a saída elas podem mudar de estado a qualquer momento em que uma ou mais mudarem de estado. Perceberam bem? A qualquer momento. Tanto o projeto quanto a análise de defeitos são mais difíceis em sistemas assíncronos. Já em sistemas síncronos, temos que as saídas mudam de estados em momentos exatos. Esses momentos exatos eles são determinados por um sinal que a gente normalmente chama de clock. Esse sinal de clock ele é geralmente um trem de pulsos retangulares ou uma onda quadrada, conforme a gente mostra na figura. O sinal de clock ele é distribuído por todas as partes do sistema, sendo que a maioria das saídas, se não todas, muda de estado apenas quando ocorre uma transição de sinal de clock. Bem, essas transições elas são também denominadas de bordas, são esses que eu estou indicando pela seta do mouse. Quando um clock faz uma transição de 0 para 1, a gente denomina transição positiva, ou a gente fala borda de subida. E quando ele muda de 1 para 0, dizemos que é uma transição negativa, ou então borda de descida. Os sistemas digitais, em sua maioria, eles são síncronos, embora tenhamos algumas partes assíncronas. Você pergunta por que são síncronos, por que são assíncronos? Bem, eles são síncronos porque o projeto e análise dos defeitos são mais fáceis em circuitos síncronos, uma vez que é mais fácil de ser realizada uma análise em sistemas síncronos, porque a saída de circuitos só pode mudar de estado em instantes específicos. Novamente, instantes esses no qual chamamos de clock. Agora que todo mundo já está sabendo o que é clock, vamos utilizá-lo em um flip-flop. Vários tipos de flip-flops com clock são usados em grandes números de aplicações. Antes de começarmos a nos aprofundar sobre esses diferentes tipos de flip-flop com clock, vamos apresentar quais são as características, ou pelo menos as principais delas, em um sistema em flip-flops com clock. Podemos destacar o seguinte: os flip-flops com clock ele tem uma entrada de clock denominada CLK, ou CK, ou CP. Na maioria dos flip-flops com clock, a entrada CLK ela é disparada por uma borda, o que significa que essa entrada ela é ativa pela transição do sinal de clock, como vimos antes. Isso é indicado por um pequeno triângulo na entrada CLK. Isso diferencia os flip-flops dos LEDs, que são disparados por níveis. A figura mostra um flip-flop com um pequeno triângulo na entrada CLK, para indicar que a entrada é ativada apenas quando ocorre uma borda de subida. Nenhuma outra parte do pulso terá efeito na entrada CLK. Já essa outra figura mostra um símbolo de flip-flop com um pequeno círculo e um pequeno triângulo na entrada CLK. O que isso significa? Bem, isso quer dizer que a entrada CLK é ativada apenas por uma borda de descida. Nenhuma outra parte do pulso de entrada terá efeito na entrada CLK. Beleza? Bem, outra característica na qual podemos destacar é que o flip-flop com clock também tem uma ou mais entradas de controle, que podem ter vários nomes, dependendo do seu funcionamento. Essas entradas de controle ela tem efeito na saída somente com a transição ativa do clock. Perceberam bem? Temos as entradas de controle. Só essas entradas de controle vão ter efeitos na saída só quando o clock autorizar. Ou seja, só quando o clock sofreu alguma transição. O efeito das entradas está sincronizado
com um sinal aplicado na entrada CLK. Bem, por isso, elas também são chamadas de entradas de controle síncronas. Por exemplo, as entradas de controle do flip-flop mostrado nessa figura não terão efeitos sobre a saída até que ocorra uma borda de subida do sinal de clock. Como é que eu sei que é subida ou descida? Observando esse desenho. Essa parte, como não tem a bolinha aqui, é uma transição de subida. Do mesmo modo, as entradas de controle de flip-flop mostrados nessa outra figura não terá efeito até que ocorra uma borda de descida no sinal de clock. Que indica isso, esse círculo aqui. Então, pessoal, podemos dizer que as entradas de controle deixam as saídas de flip-flops prontas para mudar de estado, enquanto a transição ativa do clock é que, de fato, dispara essa mudança de estado, né? Ou seja, as entradas de controle determinam o que ocorrerá com as saídas. Já a entrada clock determina quando as saídas serão alternadas em função das entradas de controle. Beleza? Chegamos a mais um fim de aula. Se surgir alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. Vai ser um prazer estar ajudando vocês. E deixa aqui uma dica. Visite nosso site www.petelétrica.eng.ufba.br. Lá vocês vão encontrar diversas coisas sobre engenharia elétrica. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau!